Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Somos a agência CWB de Notícias e este é o Jornal da Central TV Brasil. Agora, prestação de serviços, utilidade pública, cidadania, convivência urbana, comentários, depoimentos, entrevistas e sempre com notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto tem o comentário forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. No 7 de setembro, o Brasil comemora sua independência. Isso é notório. Notório na linguagem do direito quer dizer de conhecimento público. Hoje, ontem e amanhã, portanto, todos os dias o Brasil se aproveita do 7 de setembro para pedir libertação dos falsos, para pedir libertação dos exploradores, dos verdilhões da nossa pátria, dos corruptos, dos ladrões. Gente, nosso povo continua a clamar por independência. Nossa gente precisa de um brado retumbante do sol da liberdade. Nossa gente não aguenta os desmandos da justiça, as impunidades e as promessas não cumpridas. Todos exigem democracia. Se o penhor dessa igualdade conseguir conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Nosso povo fala, age e pensa. Mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Precisamos nos libertar das amarras que são impostas a nós pelas falácias dos políticos, que em sua maioria se comprometem e se corrompem por dinheiro fácil. Brava gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Para todos aqueles que não conseguem entender o porquê de tantas manifestações populares, basta lembrar disso. Não temais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos e vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos braços são muralhas do Brasil. Em um país que respeita a liberdade e a vontade popular, impera a democracia. Então, parabéns, ó brasileiros! Com garbo varonil do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações resplandece a do Brasil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e também do microempreendedor individual. Os novos valores levam em conta a inflação oficial, acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. A proposta também permite a contratação de até 2 empregados pelo MEI. Atualmente, a permissão é para apenas 1. De acordo com o texto aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para mês, passa dos atuais R$ 81 mil para R$ 144.913 mais 41 centavos. Para a microempresa, salta de 360 mil para R$ 869.480,43. E para a empresa de pequeno porte, sobe de 4,8 milhões para R$ 8.694.804,31. Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente para a inflação. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara Federal. A venda de veículos no Brasil subiu em 20,68% em agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Com 208.493 novos carros, vans, ônibus, caminhões vendidos este mês, ante 172.763 no ano passado, é positivo. Os dados foram divulgados pela FenaBrave. Ao considerar motos e outros veículos, a federação informou também que os emplacamentos registraram alta de 12,6% em agosto, totalizando 346.505 unidades. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou da reunião de ministros do Meio Ambiente sobre energia sustentável e clima do G20 em Bali, na Indonésia. O encontro tratou de ações climáticas e do impacto global causados pela guerra na Ucrânia. Uma das principais metas discutidas na reunião, segundo Joaquim Leite, foi a possibilidade da criação de um mercado global de carbono de florestas nativas. Por outro lado, a reunião foi frustrante porque nós não conseguimos um documento final, um documento que trouxesse claramente um financiamento de clima para acelerar uma nova economia verde, disse o ministro. Comer alimentos ultraprocessados aumenta significativamente o risco de câncer coloretal nos homens e pode levar a doenças cardíacas e mortes precoces em homens e mulheres. Isso de acordo com 2.000 novos estudos feitos em larga escala com pessoas nos Estados Unidos e também na Itália, publicados no periódico britânico de BMG. Os alimentos ultraprocessados incluem sopas, pré-embalados, molhos, pizzas congeladas, refeições prontas e comidas prazerosas, como cachorros quentes, salsichas, batatas fritas, refrigerantes, biscoitos comprados em lojas e também bolos, doces, rosquinhas, sorvete e muitos outros. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes.
Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma semana e hoje eu vou falar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Por que é importante saber da rescisão indireta? Semana passada nós conversamos sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. A pessoa que é vítima de assédio moral, ela pode entrar com uma rescisão indireta do contrato, que nada mais é do que uma justa causa invertida. Então, se o trabalhador estiver sendo vítima de assédio moral, como também se os pagamentos, os depósitos do FGTS, por exemplo, não estiverem sendo realizados com frequência, também é um motivo para o trabalhador pedir a rescisão indireta do contrato. Mas não é simplesmente ele chegar para o empregador e pedir a rescisão indireta. Não, ele deve juntar as provas necessárias, vídeos, gravações do assédio moral, como eu já mencionei, o extrato do FGTS no caso do não pagamento do FGTS, comprovar a ausência de pagamento de salário ou atraso salarial frequente. Tudo isso são situações que podem sim ensejar uma rescisão indireta do contrato. Aí o que ele deve fazer? Procurar um advogado trabalhista da sua confiança e o advogado vai movimentar o judiciário, vai entrar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato. O juiz vai analisar ali todas as provas carreadas no processo, todas as provas que o trabalhador juntou no processo e vai analisar se de fato ocorreu essa justa causa patronal, que na verdade é a justa causa do empregador. Então não é só o empregador que pode mandar um trabalhador embora por justa causa. O trabalhador também, se for vítima dessas situações, pode mandar o seu empregador embora através do judiciário. O advogado ele tem algumas alternativas nessa situação. Ele pode mandar uma notificação extrajudicial para o empregador e aí, munido dessa notificação extrajudicial, a empresa decide, o jurídico da empresa decide se vai mandar esse trabalhador embora ou não, promovendo uma demissão sem justa causa ou não. É tudo uma questão ali de escolha do jurídico, da empresa, do advogado, para verificar se vale a pena ou não. Uma outra situação é entrar direto com o processo trabalhista. Nesse caso, o trabalhador pode ficar sem receber salários. É importante que o advogado entre com o processo rápido, não demore, para não configurar abandono de emprego, que também pode configurar uma justa causa. Então, essas são as dicas da semana. Muito obrigada! O Índice Geral de Preços, o IGPM, registrou queda de 0,70% em agosto, após subir 0,21% em julho. A alta acumulada no ano é de 7,63% e em 12 meses está em 8,59%. Na comparação anual, em agosto de 2021, o índice havia subido 0,66% e acumulava alta de 31,12% em 12 meses. Os dados foram divulgados no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o coordenador dos índices de preços do Instituto, André Brás, os componentes do IGPM foram impactados pela produção do preço dos combustíveis.
Em dezembro, termina o mandato de Tico Kuzma e os vereadores dos partidos já estão se articulando para fazer o sucessor. Nos últimos dias, alguns vereadores da Câmara de Curitiba discutiram quem seria a melhor opção para o biênio 2023-2024 e alguns nomes surgiram. Um deles ganhou força depois de aparecer ao lado do prefeito Rafael Greca e do vice Eduardo Pimentel em um evento na prefeitura. Mauro Bobato. O parlamentar é do mesmo partido dos 3 senadores do Podemos que ilustres desconhecidos das causas dos paranaenses. Chocolate é uma delícia e ainda faz bem à saúde. Um estudo da Universidade de Surrey, no Reino Unido, comprovou que o consumo de cacau, matéria-prima do chocolate, ajuda a reduzir a pressão arterial e a deixar os vasos sanguíneos mais elásticos. Isso se deve ao nutriente flavonoide, responsável pela ação protetora. Os remédios tradicionais não funcionam para uma boa proporção de pessoas. Então podemos começar com uma intervenção de saúde como essa, por meio dos flavonoides em alguns grupos, afirmou Christian Reis, autor do estudo em entrevista ao jornal The Sun. Em reunião extraordinária, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização admitiu o pedido de crédito suplementar da Prefeitura de Curitiba, no valor de 4,36 milhões para a URBS. O valor, segundo o executivo, deverá compensar a empresa pela remissão de outorgas, que deixaram de ser cobradas, como de empresas de transporte escolar e de taxistas, por exemplo, durante o período da pandemia da Covid-19. O crédito requisitado pela Prefeitura, segundo a mensagem encaminhada pelo prefeito Rafael Greca, é proveniente de superávit financeiro do exercício de 2021, apurado em balanço patrimonial da Prefeitura Municipal de Curitiba, na fonte de recursos ordinários. O índice de confiança do comércio cresceu 4,3 pontos na passagem de julho para agosto, para 99,4 pontos, informou a Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 2 pontos. A confiança do comércio voltou a subir em agosto. Ao contrário do que vinha ocorrendo em meses anteriores, a alta deste mês foi toda influenciada pela melhora das expectativas, avaliou Rodolfo Tobler, coordenador da sondagem do comércio do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. A desaceleração da inflação, medidas de estímulo do governo e melhora da confiança do consumidor contribuem no ânimo dos empresários do setor com os próximos meses. Contudo, embora mais otimistas, isso não tem se refletido nas avaliações sobre o presente, já que pelo segundo mês consecutivo, os indicadores que medem a demanda seguem em queda, disse ele. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Olá, meus amigos, eu sou o Solomar Rockenbach, sem tititi. Hoje eu venho aqui falar da nossa cidade, a capital dos curitibanos, e extensivo aos 399 municípios de nosso estado. Porque o que a gente tem observado é que em todas as cidades por onde passamos, os governantes, ou seja, os prefeitos e vereadores, estão preocupados sim em melhorar a qualidade de sua cidade, em especial nas ruas, na pavimentação das ruas dessas cidades.
No entanto, nos causa uma grande preocupação. Muitos acidentes vêm ocorrendo com pessoas com deficiência física, pessoas idosas. Por quê? Porque os nossos governantes não se preocupam com a construção das calçadas, sem acessibilidade, um verdadeiro desrespeito àqueles que mais precisam de transitar com segurança, que são as pessoas que têm essa necessidade especial. Meus amigos, um exemplo está aqui, as ruas asfaltadas, nem calçada existe, aqui é Curitiba, a capital dos curitibanos. A hora é essa, senhores prefeitos, senhores vereadores, vamos prestar atenção nas calçadas de nossas cidades. Esse é o meu recado de hoje, aqui é Solomar Hockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. O setor de tecnologia lidera as operações contabilizando 360 transações, 45,72% do volume total. Já em 2021, o segmento foi responsável por 744 transações, 85% do volume total. Outros setores aquecidos, mencionados pela pesquisa Agronegócio, Alimentos e Bebidas, instituições financeiras, educação. No total, até o mês de junho deste ano, foram 284 negócios, 35,19%, contra 627 em 2021, que representou 37,79%. Na avaliação do estudo, as operações de MEA são atrativas pelas seguintes razões. Na perspectiva do vendedor viabilizar projetos de expansão, acelerar crescimento, alternativa para captar recursos, realizar investimentos dos sócios, falta de sucessão, dificuldades financeiras, disputas societárias, entre outras. No Jornal da Central TV Brasil, nosso espaço para a cidadania, a participação do saudoso jornalista Reginaldo Loyola. Que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiros, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. A notícia é muito interessante, pois os humanos estão a um passo mais perto de pousar no planeta vermelho. O experimento de utilização de recursos IN-SITU de oxigênio, lá de Marte, mais conhecido como MOXIE,
vem produzindo oxigênio na atmosfera rica em dióxido de carbono em uma série de testes, como parte da missão Perseverance da NASA, que pousou em Marte em fevereiro de 2021. O MOXIE conseguiu produzir oxigênio em 7 execuções experimentais, que foram realizadas desde o início dos testes em abril de 2021, em uma variedade de condições atmosféricas, incluindo durante o dia e a noite no planeta vermelho, em diferentes estações marcianas e de acordo com pesquisas publicadas na revista Science Advances. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru, alegria do povo. Um abraço, Johnny Luiz Schemberg, um abraço, Zé Domingos. Outro a você, Biro, um abraço a todos. Recordar é viver, programa mais esperado aqui pela gente. Zé, você vai falar de uma pessoa que deixou a dupla órfã. Zequinha tá mais vivo do que nunca, mas o Álvaro se foi, Zé Domingos. O Álvaro Matos se foi. Álvaro Matos, que eu tive o prazer em tê-lo como amigo. Um homem extremamente educado, um empresário de sucesso lá em Guarapuava, onde ele estabeleceu residência após parar de jogar futebol. Trabalhava como distribuidor de gás há muitos anos naquela cidade e faleceu agora, na última quarta-feira, aos 75 anos de idade. Álvaro era baiano, mas surgiu para o futebol no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, nas equipes de base. Subiu, chegou a ser profissionalizado no Vasco, mas ainda muito jovem foi contratado pelo Grêmio de Esportes Oeste de Guarapuava. Esteve nesta equipe por 2 temporadas, formando uma dupla de zaga muito boa com José Carlos de Oliveira e Álvaro Matos. Álvaro e Zequinha. E daí então o Ferroviário, na época, os contratou. Em seguida surgiu o Colorado e Álvaro e Zequinha formaram uma parelha de zaga sensacional. O Álvaro, altamente técnico, um jogador de uma qualidade sensacional, jogava elegante, tocando bola, dificilmente arrepiava, como se diz no dito popular. Já do outro lado, o Zequinha era o xerife, o que batia firme, forte, impunha as decisões. Mas o Álvaro, um senhor zagueiro. O Álvaro, ele chegou para o Colorado em 70 e ficou até 74, quando teve uma séria contusão e teve que parar muito cedo com o futebol, aos 26 anos de idade. E logo que ele parou, ele retornou para Guarapuava, onde se estabeleceu e lá permaneceu até morrer. O Álvaro Matos, ele seguidamente prestigiava as reuniões da confraria Amigos da Bola e há 5 anos ele foi homenageado pela confraria numa noitada sensacional. Vieram vários amigos dele e era muito benquisto o Álvaro e ele deixou história no futebol. Teria deixado uma história ainda maior caso não lhe surgisse o problema que o afastou prematuramente dos gramados. Sentimentos à família, o futebol paranaense perdeu um dos seus esteios, Álvaro Matos. Futebol e a vida, que não recordar é viver. Até outra, Zé. Até outra. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si.
As flores não espalham sua fragrância para si mesmas. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida só é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por você. Encerramos aqui o Jornal da Central TV Brasil. Voltamos sempre porque Deus quer. É calmo o início da madrugada. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.